paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje vamos dar continuidade ao estudo bíblico em cima da revista Escola Bíblica Dominical, Pessoas como Nós, personagem do Antigo Testamento, da revista Editora Cristã. O personagem de hoje é Jó, um homem provado e aprovado, um homem que tem muito a nos ensinar. O texto base para a nossa leitura vai ficar em Jó 1, versículo 22. Encontramos em Jó 1, versículo 22, que diz assim: em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez, em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Existem 3 pontos nesse estudo. O primeiro é quem era Jó. O segundo era os conflitos de Jó e o terceiro, a perseverança de Jó. Então nós vamos ver quem era Jó, vamos ver os conflitos de Jó e logo após veremos a perseverança de Jó. Amém? Seria muito bom que você apenas não acompanhasse os estudos, mas como lesse essas histórias que a gente tem falado toda semana. Para cada personagem, um aprendizado, mas também não deveríamos ficar, ou você ou eu, nós não deveríamos ficar apenas no que é dito aqui. A gente deveria ler e deve ler toda a história dele, de Jó. A gente leu sobre Sara semana passada, tivemos Enoque, tivemos Noé, vários personagens que a gente está aprendendo, mas é bom você ler toda a história para acompanhar e ter um entendimento muito maior. Vamos lá. Sobre a questão da introdução, o que nós vemos aqui é que Jó ele é uma figura que para muitos ele pode ser uma comparação ou uma figura. Para outros, ele é um personagem do qual Deus mostra uma verdade do que aconteceu na vida dele. De novo, tem gente que acha que foi uma ilustração de Deus contando para nós, tem gente que acha que foi um personagem. Eu acredito que foi um personagem que passou, que sofreu para mostrar a glória de Deus, para que Deus pudesse nos ensinar através da vida dele. Então na introdução a gente percebe isso, alguém que Ezequiel vai contar, que Tiago vai contar, é alguém que realmente viveu na terra, que passou por essas experiências e que traz para nós uma experiência de vitória, uma experiência que em meio às perdas existe sempre a alegria de estar na presença do Senhor e o dobro da bênção. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim: quem é que está disposto a passar por um tempo de luta pelo dobro da bênção? De novo, quem está disposto a passar por um tempo de luta pelo dobro da bênção? Jó, ele passou por um tempo de luta para receber o dobro da bênção. Todo mundo quer bênção dobrada, todo mundo quer ganhar bênçãos e mais bênçãos do Senhor, mas todos querem pagar preço? Será que todos aguentam pagar o preço? E principalmente quando se compara a história de Jó. Então o que é que a gente entende aqui no primeiro ponto sobre quem era Jó? Jó, a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro e reto. Jó 1:1 diz assim: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele se desviava do mal, ele era temente a Deus, íntegro e reto. Isso é uma qualidade que nós precisamos ter. Precisamos guardar isso nos nossos corações e ser semelhante a ele. Primeira coisa, que Jó era um homem íntegro e reto. Segunda coisa, quem era Jó? Ele era um homem rico. O texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 3, o seguinte: ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além de ser um homem íntegro, era um homem rico, e isso prova que riqueza não afasta as pessoas de Deus, que riqueza não tira as pessoas de Deus. É a própria pessoa que coloca o amor nas riquezas que acabam se afastando. Jó é uma prova disso. Jó é alguém que, mesmo rico, permaneceu íntegro e reto diante do Senhor. A terceira coisa que a gente vê aqui sobre quem era Jó é que ele tinha uma família numerosa, tinha uma esposa, 10 filhos, e essa família era uma família abençoada. E por mais que tivesse os deslizes, mas era uma família feliz. E aí eu não estou aqui para dizer se os seus filhos caminhavam ou não na presença de Deus, mas eu estou dizendo que Jó, como pai, ele fazia o que era certo para com os seus filhos, ele fazia o que era certo para com a sua esposa. Então Jó, ele tinha uma numerosa família. E a quarta coisa sobre quem era Jó: primeira, Jó era um homem íntegro, era um homem temente, era um homem rico e tinha uma família grande. A quarta coisa que a gente entende é que ele era o sacerdote da família. Ele era aquele que ensinava, que orava, que jejuava, que sacrificava pelos seus filhos. Em Jó 1, versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o santificava. A Bíblia nos informa muito não nos informa muito sobre o modo de viver dos povos primitivos. Porém, nos diz o bastante para sabermos que o sacerdócio daquele homem
deve ser exercida também em nossos dias. Jó era alguém que consagrava a vida dos filhos, é alguém que orava pelos seus filhos, é alguém que se colocava diante de Deus pela sua família. Então nós aprendemos que Jó também era um homem sacerdotal, alguém que cuidava da sua família. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é quem era Jó. Um homem íntegro e reto, um homem rico, um homem que tinha uma família numerosa e um homem sacerdote, um homem crente, cristão, não no modo de seguir a Cristo, mas cristão nos seus procedimentos, íntegro diante de Deus. Um homem sacerdote, acho que é a palavra mais coerente. Segunda coisa que a gente entende aqui são os conflitos de Jó. E é nesses conflitos que a gente para analisar que ele era um homem de muito testemunho para nós. Era um homem que sofreu demais e pelo seu sofrimento tem muito a nos ensinar. A Bíblia vai dizer que Jó teve 5 quadros na sua vida que fez com que ele pudesse ter perdas que pra gente pode até não ser tão drásticas, mas que realmente foram, e na minha concepção, para muitos, para mim, talvez para você, a gente não aguentaria, não suportaria, talvez. Mas com a graça de Deus ele sempre vai nos ensinar, ele sempre vai nos dar força. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que vieram os sabeus e os árabes e levaram bois, mataram os criados e só um chegou para contar a notícia. Onde é que a gente vê isso? Jó, capítulo 1, versículo 15. Então a primeira coisa é que levaram os bois e mataram aqueles que criavam os bois e cuidavam dos bois. O segundo quadro da história que nos mostra os conflitos da vida dele é que caiu fogo do céu e queimou as suas ovelhas, queimou aqueles que cuidavam das ovelhas e apenas um escapou para poder contar a história. Então no primeiro momento a gente vê os bois e os servos que cuidavam dos bois sendo mortos, e os bois sendo levados e os servos sendo mortos por árabes e sabeus. O segundo quadro, fogo caindo do céu e queimando as ovelhas e os servos. E a terceira coisa que a gente percebe é que vieram os caldeus, levaram os camelos e mataram aqueles que cuidavam dos camelos. Quarta coisa que a gente vê é que quando os filhos de Jó estavam banqueteando, estavam comendo, estavam em festa, veio um vento impetuoso, um vento muito forte e acabou matando eles, uma tempestade que fez com que eles viessem a morrer. Então Jó perde camelos, Jó perde os bois, Jó perde as suas ovelhas, Jó perde os seus filhos, Jó perde aí a sua riqueza, Jó perde aí os seus filhos, Jó perde tudo o que tinha e a única coisa que lhe resta é a saúde, que ainda bem que era algo que ele podia reconstruir. Só que o quinto quadro, o quinto conflito que a gente vê na história de Jó é que o diabo vem e coloca uma doença chamada de lepra, que era incurável naquele tempo e que Jó só cabia a ele a morte. Então o quinto conflito foi a doença. Jó perde toda a riqueza, Jó perde seus filhos, Jó perde também a sua saúde e não tem mais nada. Mas diante disso a Bíblia diz que ele permanece fiel diante do Senhor. Não houve nada que pudesse atrapalhar Jó. A Bíblia diz, a gente leu isso, e mesmo diante de tudo que aconteceu, não atribuiu Jó falta alguma a Deus. Jó não culpou Deus por nada. Vamos ver no primeiro momento que Jó era um homem íntegro, um homem rico, um homem que tinha uma grande família, era um sacerdote, mas que no segundo momento perdeu suas riquezas, perdeu a sua família, todos os seus filhos, ele adquiriu uma doença que era incurável para aquele tempo. No fundo, no final das contas, o que a gente vai ver é um homem sem mais nenhuma perspectiva de vida, mas que permaneceu fiel ao Senhor. Terceiro quadro que a gente vê é a perseverança de Jó. A Bíblia diz que Jó vê sendo destruído a sua riqueza, a sua família, a sua saúde, mas permanece ao lado de Deus. Ele teve muitas lutas, ele teve muitas discussões com seus amigos, ele argumentou até com o próprio Deus sobre o porquê do seu sofrimento, mas ele sempre soube que Deus estava no comando. Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó sabia disso. Jó teve duas coisas lindas na vida dele. Duas restaurações, a restauração espiritual e a restauração material. Vale ressaltar que na restauração espiritual, Jó ele se coloca ainda mais firme e forte no Senhor por ver o agir e o trabalhar de Deus de uma forma linda e gigantesca. Pela sua fidelidade, ele perseverou. E na restauração material, ele recebe
tudo de volta. Mas sabe qual foi o ponto crucial? A Bíblia vai dizer lá em Jó 42 que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes em dobro tudo o que antes ele possuíra. Quando Jó, depois que perde tudo, quando seus amigos chegam para recriminar, para julgar, para criticar, ele permanece fiel. Inclusive, ele se coloca ainda mais na presença do Senhor. Mesmo doente, mesmo sem ter nenhuma perspectiva de vida, a Bíblia diz que ele vai orar pelos seus amigos que o criticaram, que o escantearam, que desacreditaram e que em momento nenhum Jó tinha pecado, mas que eles acreditavam que tudo aquilo era consequência de Jó. Jó foi orar por eles e a partir desse momento Deus abençoou ele e fez com que ele pudesse receber o dobro de tudo que ele perdeu. O que nós vemos aqui como conclusão é o seguinte: para encerrar esta lição, junto a tudo que Jó sofreu, a gente pode dizer que se imitarmos o exemplo de Jó, nós estamos nos capacitando para enfrentar Satanás e vencê-lo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas quando a gente se coloca como Jó se colocou, quando a gente acredita como Deus é em nossas vidas, quando a gente acredita em que Deus permanece fiel, as coisas mudam. Jó sofreu muito, perdeu tudo, permaneceu fiel e ganhou em dobro. Você pode estar sofrendo, pode estar perdendo algo, mas permanecer fiel, não estou te prometendo que você vai receber em dobro, de maneira nenhuma. Porque Deus não é um Deus de barganha, de trocar, como Jó recebeu, eu vou receber. O que Deus tem para nos dar é muito maior e muito melhor. Ele já nos deu o maior prêmio, que é Jesus, que é a salvação e a vida eterna. Mas de qualquer maneira, Ele nos mostra que permanecendo fiel, Ele além de permanecer fiel conosco, que Ele não muda, Ele ainda vai fazer muitas outras coisas. Então qual é a aplicação que a gente tem para as nossas vidas? 3, para finalizar. Que Jó, por ter mantido a vida pura, ele permaneceu sempre fiel. Então Jó era alguém íntegro na prosperidade e na perca. Ele permaneceu fiel enquanto era rico e enquanto era pobre. Jó manteve a fé na hora da adversidade. Ele continuou acreditando. Como eu li em Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Assim Jó nos ensina que a sua fé no meio da adversidade continuou acreditando que Deus é Deus. E por fim, precisamos manter o amor ao próximo. Precisamos entender que em meio ao sofrimento, Deus, que tem o controle de todas as coisas, vai nos abençoar, mas que a gente também precisa orar pelos demais, orar por aquelas pessoas que não estão conosco, as pessoas que são os nossos inimigos, que dizem que batem nas nossas costas, diz que está com a gente, mas daqui a pouco não está nem aí. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, Jó sofreu tanto, e eu acho que a gente não sofreu nem um décimo do que ele sofreu. Não quero ser indiferente com o teu sofrimento, não estou dizendo aqui que você não sofre, você tem seus problemas, mas Jó nos mostra que a fidelidade traz bênçãos de Deus para as nossas vidas. Seja fiel como Jó foi, sejamos fiel como Jó foi, e Deus vai fazer grandes maravilhas nas nossas vidas. Esperar na terra, pode ser que Deus dê, mas mesmo que Deus não queira nos dar aqui, o céu é o melhor prêmio. Busque o céu. Olhe para o alto que é Deus. E em meio a toda a turbulência que Jó perdeu filho, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu tudo, perdeu saúde, Deus deu tudo a ele. Que Deus possa também nos dar de volta aquilo que perdemos no caminho, que talvez o diabo levou, que talvez as nossas consequências, talvez as nossas ações trouxeram consequências, mas de qualquer maneira, que a nossa fidelidade possa trazer de volta aquilo que nós perdemos. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém?